Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da televisão aqui do Observatório da Televisão. Nesta semana, aproveitando que tivemos a estreia na última segunda-feira da nova novela das 9 da TV Globo, A Dona do Pedaço, de Valcir Carrasco, vamos relembrar algumas novelas que tiveram, como A Dona do Pedaço tem, famílias rivais, assim, numa rivalidade bastante acirrada, eles se detestam e justamente, não por coincidência, sempre integrantes das duas famílias costumam se apaixonar, que é para a partir dessa união amorosa apaziguar os ânimos e, enfim, promover a conciliação entre essas famílias, Em A Dona do Pedaço, nós temos as famílias Mateus e Ramírez. Mateus é a família de Amadeu, o Marcos Palmeira, que é o mocinho da história, E a mocinha, Maria da Paz, a Juliana Paz, é da... Maria da Paz, Juliana Paz, veja bem, é da família Ramírez, Ambos os clãs vivem de quê? De matar pessoas por encomenda, Eles são todos assassinos de aluguel, ou quase todos. E essa rivalidade ocorre não só porque eles concorrem, vamos dizer assim, no mesmo mercado, mas porque membros das duas famílias costumam ser assassinados a mando de outras pessoas, então esses crimes são encomendados aos Mateus, no caso de querer matar alguém dos Ramírez, e vice-versa, Mas, depois de muita confusão nos próximos capítulos, podem chegar até aí a 200, conforme seja o desenrolar do projeto, E a novela só acaba em janeiro do ano que vem, dos primeiros dias de 2020, é claro que Amadeu e Maria da Paz provavelmente vão encontrar o seu final feliz, enfim, e reconciliar, juntar, promover a paz entre as suas famílias, Na obra de Benedito Rui Barbosa, na teledramaturgia, essa questão das famílias rivais é recorrente, com maior ou menor intensidade, Às vezes, a rivalidade ocorre a partir do desentendimento de dois patriarcas ou de duas matriarcas e, a partir disso, vai se influenciando todos os descendentes e as pessoas próximas, Em O Rei do Gado, que é uma novela de 1996, talvez tenha ocorrido a rivalidade que primeiro vem à nossa memória quando nós tratamos desse tema em telenovela, Os Berdinazzi e os Mezenga. Essa briga se tornou simbólica na teledramaturgia porque ela justamente ditava o tom da narrativa e construiu o caráter do protagonista da história, que era o Bruno Berdinazzi Mezenga, interpretado pelo Antônio Fagundes, A segunda fase, mais duradoura da novela, se passava justamente em 1996. Era uma fase passada nos seus dias atuais, Mas ela teve um prólogo de 6, 7 capítulos que se ambientava na década de 40, tempo da Segunda Guerra Mundial, e aí se explicou o porquê desse ódio tão intenso entre os Berdinazzi e os Mezenga. As famílias eram vizinhas, cada uma tinha a sua terra, a sua fazenda, e disputavam a posse de um determinado pedaço, de uma faixa da terra que ficava na fronteira, na divisa entre os dois terrenos, e ficavam mudando a cerca de lugar, Tem uma cena muito famosa, que é já do primeiro capítulo do Antônio Fagundes com o Tarcísio Meira, cabeça com cabeça, parecendo aqueles carneiros do National Geographic, brigando intensamente ali e tal, e são separados, da venda, pelos filhos, pelos amigos, enfim, O Giuseppe Berdinazzi, que era o Tarcísio, e o Antônio Mezenga, que era o Fagundes, portanto, avô de si mesmo na narrativa da novela, Os filhos deles, a única filha mulher de Giuseppe Berdinazzi, Giovanna, que era Letícia Spiller, e o filho único de Antônio Mezenga, o Henrico, personagem do Leonardo Brício, se apaixonam, Se não me falha a memória, a primeira cena da novela é justamente esse casal apaixonado, se beijando, namorando no meio do cafezal, correndo no meio do cafezal. A partir desse romance, a coisa se acirra, porque o que poderia representar uma conciliação entre as famílias só piora com a objeção de Berdinazzi a que a sua filha se case, claro, com o filho do Mezenga, a não ser que Mezenga ceda para ele de bom grado, de vez, a tal faixa de terra da divisa das fazendas, Eles acabam não se entendendo. Giovanna e Henrico, falei errado. Giovanna e Henrico fogem, se casam, e aí, enfim, eles iniciam a sua vida. Só que a rivalidade não acaba aí, simplesmente fugiu e resolveu. Por quê? Os irmãos de Giovanna, Giacomo, que na primeira fase é o Manuel Bolsinhas, e Jeremias, o Caco Ciocler, e que na segunda fase é o Raul Cortez, eles dão um golpe na mãe
Marieta, personagem da Eva Vilma, e acabam se desfazendo do patrimônio da família sem dar nada à irmã e nem à mãe, após a morte do pai, né? E também do irmão, o Bruno, que é o Marcelo Antoni, que morre na guerra, né? E a avó vai terminar os seus dias com a filha e o genro. O neto, Bruno, nasce com esse ressentimento alimentado contra os Berdinazzi. Inclusive, o personagem sempre dizia que o nome dele não era Bruno Berdinazzi Mezenga, né? Era Bruno B. Mezenga, porque ele odiava ter aquele sangue correndo nas veias. Depois, claro que tudo se resolve, porque a grande paixão da vida do Bruno é justamente uma Berdinazzi, a prima dele, a Marieta, vivida pela Patrícia Pilar, que tinha o nome da avó, e que nós conhecemos quase a novela toda com o nome de Luana. Pois bem, mas não só em O Rei do Gado, Benedito Rui Barbosa apresentou uma rivalidade muito intensa que ditou a narrativa da novela inteira. Em Velho Chico, que é o seu trabalho mais recente até agora, né, de 2016, escrito com uma de suas filhas e com o seu neto Bruno, né, a filha a Edmara, Benedito Rui Barbosa contou a história que perpassou décadas da rivalidade entre os dos Anjos e os de Sá Ribeiro, ou a família do coronel Saruê, né, que é um título que passou de geração em geração, desde o coronel Jacinto, que era também, coincidentemente, aí, o Tarcísio Meira, e, na atualidade, o coronel Afrânio, que é o seu filho, Antônio Fagundes, vivido na juventude durante alguns capítulos da novela pelo Rodrigo Santoro. Afrânio é pai de Maria Teresa, que quando jovem é vivida pela Júlia Dalávia, que vemos agora no ar em Órfãos da Terra como Laila, né? E o par romântico, o rapaz por quem ela se apaixona, o santo dos anjos, na juventude é o Renato Góes, que agora repete o par com a Júlia, né? Na mesma novela, Órfãos da Terra, claro, e depois de mais velho é o Domingos Montanher. Infelizmente a novela ficou marcada pela morte do ator, faltando muito pouco para o seu final, né? E a briga entre as famílias se sustentava na medida em que o coronel Saruê odiava os dos Anjos porque eles representavam a continuidade do domínio sobre uma terra da fazenda Piatã que interessava a ele e a sua família desde que o antigo dono das terras, o capitão Evaristo, interpretado pelo Rodrigo Lombardi numa participação especial, se negou a vender as terras ao coronel Saruê e a fazer qualquer tipo de negócio com eles e também se propôs a conscientizar o povo da região toda de Grotas de São Francisco para que não se deixasse levar pela manipulação política que privilegiava apenas os interesses dos de Sá Ribeiro, ou dos saruês, como queira. Né? Essa rivalidade, obviamente, perturbou, atrapalhou, tornou infelizes Santo e Maria Teresa, que só conseguiram, enfim, se juntar e, enfim, formar o casal que eles desejavam na maturidade, quando o filho deles, o Miguel, que era o personagem do Gabriel Leone, já era adulto, né? E se casou com a personagem da Júlia Buscati no fim da novela, uma coisa bonita e tudo, mas infelizmente o Domingos já não estava presente nos últimos capítulos porque ele não pôde gravá-los, né? Em Pedra sobre Pedra, os autores Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares também calcaram a novela numa grande rivalidade entre duas famílias, os Pontes e os Batistas, né? Essa rivalidade começou 25 anos antes, quando os então apaixonadíssimos e noivos Murilo Pontes e Pilar Batista, né, eles desfazem o casamento no altar. A Pilar abandona o Murilo lá e não vai mais casar com ele por causa de uma intriga que os separa. Né? Essa intriga é impetrada, é articulada pelo vilão da história, que é o Cândido Alegria, personagem do Armando Bogos. Né? Na juventude, Murilo é o Nelson Baskerville e Pilar a Cláudia Scher. 25 anos depois, na fase que nós acompanhamos na novela, vamos dizer, inteira, né? Pilar é Renata Sorrá e Murilo é Lima Duarte. Eles continuam muito apaixonados. Não suplantaram esse amor da juventude que ficou irrealizado, não se casaram. Então, cada um se casou com o seu respectivo cônjuge, né? Pronunciando corretamente, ao contrário de certas pessoas aí. E a Pilar tem uma filha, Marina Adriana Esteves, e o Murilo teve com a sua esposa Hilda, personagem da Eva Vilma, um filho, Leonardo Maurício Matar. E é claro que eles querem mostrar um para o outro que podem mais, que vão exercer o domínio sobre a cidade e para isso querem coroar, colocar a cereja no bolo, elegendo cada um o seu filho prefeito da cidade. Só que o Leonardo e a Marina se apaixonam, se amam, né? E
esse romance tem que ser levado em meio a essas dificuldades políticas e familiares e por questões que fazem com que um fique contra o outro até por gosto na disputa, né? Eles querem provar um para o outro que eventualmente, quem sabe, é melhor que ela ou ele saia ganhando, né? O amor não basta para que eles abram mão da corrida eleitoral que tem a ver mais com os pais deles do que com eles próprios, né? Em novelas dos anos 90, de outras emissoras que não a Globo, né, na Band, na Record, o tema das famílias rivais também ressurgiu com muita força. E eu destaco um deles em Serras Azuis, no ano de 1998, uma novela de Ana Maria Moretson, baseada num romance também chamado Serras Azuis, de Geraldo França de Lima. Os mocinhos da novela, os protagonistas, que eram apaixonados, se chamavam Lígia, que era Adriana Londonho, e o Gaius, personagem do Petrônio Gontijo. Eles se apaixonavam, mas tinha uma grande dificuldade por trás. Cada um pertencia a uma família que foi dizimada pela outra. Houve uma grande chacina em que eles se mataram uns aos outros no passado e, basicamente, da família do Gaius só sobrou ele e uma tia, a dona Semíramis, personagem da Joana Fon, e do lado da Lígia não sobrou ninguém e ela foi criada por um amigo deles, o seu Paiva, que era o Leonardo Vilar. Então isso era uma constante causa de problemas entre os dois, né? Porque a menor rusga se evocava essa matança do passado, né? A mesma Band, alguns anos depois, apresentou duas novelas com pouca diferença de tempo, entre 2006 e 2008, também calcadas em rivalidades de família que perturbavam a felicidade amorosa dos seus descendentes. Paixões Proibidas, no final de 2006, originada da obra de Camilo Castelo Branco e escrita por Aimar Labac, uma coprodução da Band com a RTP, né, a Rádio e Televisão Portuguesa. Tinha como protagonistas a Ana Sofia Folk, no papel de Teresa, e Simão, personagem de Miguel Thierry. Simão e Teresa eram muito apaixonados, só que ele era filho do juiz, o senhor Domingos de Azevedo, que era o Flávio Galvão, grande inimigo do pai da Teresa, que era o Tadeu Dias, Antônio Grassi, seu intérprete. Então, aliada a essa trama, que é de um romance chamado Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, com outras obras dele, essa se tornava a principal e a mais forte no enredo, porque a partir dali, as outras histórias de habitantes que estavam em Portugal e vinham para o Brasil no começo do século XIX, se alinhavavam a partir dessa rivalidade entre os Dias e os Azevedos. E, pouco depois, a novela Água na Boca, de Marcos Lazzarini, ao longo de 2008, também partia de uma grande rivalidade entre duas famílias, os italianos, os Bellinis, e os franceses, os Cassulets. As duas famílias tinham cada um o seu restaurante, uma cantina, uma pizzaria do lado dos italianos, um restaurante francês chiquíssimo do outro lado da rua, no Largo do Lourenço, que era o restaurante dos Cassulets, né? E os netos das matriarcas se apaixonavam, mas cientes do problema que havia entre as famílias deles, né? O rapaz da família italiana se chamava Luca, personagem do ator Caetano O'Maherlan, acho que é assim que fala o nome dele. E a atriz, né, a mocinha, era a Danielle Cassulet, Rosane Mulholland, que está no ar na atual temporada de Malhação, e foi a professora Helena do Carrossel, né, agora no SBT. A rivalidade entre essas famílias se originou no passado, quando Maria Bellini, personagem da Berta Zemmel, e Françoise Cassulet, personagem da Jacqueline Laurence, haviam se apaixonado pelo mesmo homem, o Jean Paul, Mário César Camargo, e ele se casou com Françoise. Digamos assim que Françoise ganhou a disputa, né? Elas eram amigas desde a infância, atravessaram a adolescência amigas, e essa disputa pelo coração do mesmo homem acabou criando essa rusga e essa grande rivalidade que perturbava a relação de todos os seus descendentes, né? Era incentivada, inclusive, mais pelos franceses do que pelos italianos, é bem verdade. E, para além das novelas, também tivemos casos assim de famílias que se detestavam e o ódio tamanho que não permitia nem que seus filhos, netos, enfim, namorassem, ou que fossem amigos, não precisava nem namorar, né? Na temporada de 2002 de Malhação, que foi escrita pela Paula Amaral, autora da nossa atual novela das 7, Verão 90, né? Andréia Maltarola e Ricardo Hofstetter. O casal principal, os mocinhos da história, eram o Pedro e a Júlia, personagens do Henri Castelli,
que está de volta à Malhação atualmente, né? E da Juliana Silveira. O Pedro era filho de um atleta de sucesso, apresentador de um programa de esportes radicais, que era o César, personagem do Cadu Moliterno. E a Júlia era filha de um famoso médico ortopedista, o Dr. Otávio, interpretado pelo Odilon Wagner. Ocorre que o romance, o namoro desses dois jovens, é tumultuado por um erro que o pai da Júlia comete para com o César. E faz com que ele passe a nunca mais poder andar com os pés no mesmo nível, porque numa operação que ele precisa fazer, uma das pernas se torna menor do que a outra, né? É um erro médico grave que atrapalha, claro, a vida do César, da sua família, e coloca os dois em lados opostos, o Pedro e a Júlia, porque Pedro, claro, fica ressentido pelo que ocorreu com o pai, né? A moça fica ressentida com ele por ficar ressentido com ela e também com o pai por ter, ainda que não por vontade, tumultuado, prejudicado a sua vida amorosa, né? E esse é um conflito que um conflito que durou a temporada toda, né? Atravessou a temporada com bastante sucesso, uma das temporadas mais lembradas pelo público e baseada nessa coisa de rivalidade de família, né? Em outras bases, a temporada seguinte também tinha uma rivalidade de família, né? Que era do José de Abreu, o Paulo, que era rejeitado pelo filho da Daniela, a Maitê Proença, né? No caso, o personagem do Sérgio Maroni, o Vitor, porque o pai dele, Evandro Mesquita, havia supostamente morrido por não ter sido socorrido pelo Paulo. Em 2003, embora com outras bases, a história tratada de outra forma, as duas famílias principais de Malhação, às quais pertenciam o mocinho e a mocinha, o Vitor e a Luísa, Sérgio Maroni e Manuela do Monte, também se atrapalhavam e se tornavam rivais e se detestavam por conta de problemas entre os seus patriarcas, os mais velhos ali, José de Abreu, que era o Paulo, pai da Luísa, e o personagem do Evandro Mesquita, que morre logo no começo e deixa viúva a Daniela, sua esposa, personagem da Maitê Proença, mãe do Vitor. O Vitor se apaixona justamente pela filha do homem, o Paulo Viana, José de Abreu, a Luísa, justamente pela filha do homem que ele detesta porque ele, digamos, responsabiliza o Paulo Viana pela morte do seu pai, E é claro que isso dá pano para manga, abre caminho para que a prima inescrupulosa da Luísa, Carla, personagem da Natália Rodrigues, se aproveite dessa situação e queira conquistar o Vitor, E aí nós sabemos como é que as temporadas de Malhação costumam se desenvolver, Brigas entre famílias, especialmente quando tratadas como um tema muito importante, se não o central das novelas, como é o caso agora em A Dona do Pedaço, que é um item muito importante da história que o Valcir Carrasco criou, ajudam na expectativa do público em relação àquela história. Por quê? Se de um lado boa parte deseja que esses personagens se reconciliam, por outra tem gente que quer ver justamente o circo pegar fogo antes para ver como é que esse casal vai conseguir ser feliz no final, Na próxima semana nós estaremos de volta. Inscreva-se aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo que nós trazemos para você, entre TBTs como esse, entrevistas, críticas, lives, resumos dos capítulos das novelas. Inscreva-se aqui, vamos apontar para o lado correto, que eu sempre faço para cá. Um abraço a todos, muito obrigado, tchau!